A paz do Senhor, meus irmãos, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos primários. Que alegria podermos estar aqui contribuindo com o reino do Senhor, estar contribuindo com os irmãos aí na preparação das suas aulas. Vamos todos aí caminhar juntos, nos aperfeiçoar para oferecer ao Senhor e à nossa classe o melhor. Eu sou a professora Ana Cláudia, falo aqui diretamente de Brasília, da igreja ADMDF, liderada pelo pastor Douglas Batista, e sob a coordenação da EBD, da psicopedagoga missionária Dirley Batista também. Louvamos ao Senhor porque chegamos na lição de número 11. O Senhor tem nos dado vida, enquanto nós temos vida, nós temos aí muito o que contribuir com o reino de Deus, muito o que contar das boas novas e da melhor decisão que nós podemos tomar nas nossas vidas, que é viver para Jesus. O nosso título da lição de número 11 é Morrer para o Pecado, Viver para Jesus. Vamos falar aí sobre o novo nascimento. Esse é o nosso objetivo, que o aluno compreenda o significado do novo nascimento. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos decidir, se vamos escolher conhecendo a Jesus, ouvindo falar de Jesus, nós vamos decidir se nós queremos permanecer da maneira que vivemos ou se nós desejamos caminhar com Jesus, seguir os seus passos. E aí, escolhendo viver para Jesus, nós temos a oportunidade de uma nova vida, de uma nova história. Glória a Deus, com a presença do Senhor, com a bênção do Senhor. E isso é muito valioso. Nós vamos trabalhar com a nossa classe sobre o nosso proceder, sobre a maneira que a gente vive, sobre a maneira que a gente age. Porque se nós escolhemos para viver para Jesus, o nosso comportamento não pode ser da mesma maneira. Nós temos que agir diferente, Nós somos chamados para ser sal e luz neste mundo e não andar em trevas, Então vamos trabalhar com a nossa classe. Receba-os com alegria, fala que eles são bem-vindos em nome de Jesus, que Deus tem uma mensagem especial para cada um deles. Fale o quanto eles são especiais, o quanto é bom vê-los na EBD. Vamos aí levantar com alegria e oferecer ao Senhor o nosso melhor culto e também a nossa atenção, a nossa concentração. Vamos prestar atenção para o que Deus quer trabalhar em nossos corações, trabalhar na nossa mente. Ore com eles, apresente as necessidades, as causas, pergunte como foi a semana. Estamos aí no final do ano, nos aproximando do final do ano, eles devem estar encerrando as atividades na escola. Pergunte como estão as provas, se está tudo bem. E ore e apresente também ao Senhor, as provas, para que eles possam passar de ano, para que eles possam se sair bem, para que eles possam ter calma, tranquilidade na realização das suas provas, E vai ser uma bênção a nossa aula, em nome de Jesus. Nós podemos começar, então, louvando ao Senhor. Todos os dias nós precisamos oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Então, eu tenho como sugestão aí 2 hinos. Na aula passada nós falamos sobre promessas, então podemos continuar trabalhando isso, O fato de que Jesus é o cumprimento de uma promessa, a vinda de Jesus e a oportunidade de sermos salvos é porque o nosso Deus cumpre as suas promessas. Cante aquele corinho, recapitulando a aula. Deus de aliança, Deus de promessa. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E introduzindo aí o tema de morrer para o pecado, viver para Jesus, nós temos aquele corinho do Thales Roberto que diz: eu escolho Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aquele que escolhe Deus, que um dia entrega a sua vida a Jesus, não vive da mesma maneira, vive agora para Jesus, não vive conforme a carne, conforme as suas próprias vontades, mas submete a sua vida nas mãos do Senhor, à vontade do Senhor. Cante esses louvores com eles, aqueles que não conhecem têm a oportunidade de conhecer, aqueles que conhecem podem ajudar os outros e também são sugestões aí para apresentar, com a classe lá diante da igreja, enfim, caso a sua igreja tenha a apresentação de classes. Vamos então falar sobre o novo nascimento. Nós temos aí como memória em ação o versículo, o texto de João 3, versículo 3 também, parte B, que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, para poder ilustrar esse versículo, eu trouxe aqui a imagem do próprio recurso da CPAD que nós temos, os visuais, e eu fiz aqui de uma maneira diferente
anexei o versículo de uma forma mais bonita, diferente para eles verem, né? E chamar a atenção o nosso versículo de João 3:3, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí você pode lançar as perguntas, você pode deixar colado no quadro, na parede, e aí, ou o melhor lugar para eles visualizarem ao longo da aula e poderem memorizar, porque nosso intuito é sempre que eles memorizem e guardem, né, a palavra do Senhor no coração. Que aí a gente vai, no momento oportuno, a gente vai lembrando das promessas, vai lembrando de tudo que o Senhor nos ensinou, né, através da sua palavra. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu e você, as crianças, todos nós, cada um de nós precisamos, em algum momento da nossa vida, escolher a Jesus. E ninguém pode ver, então, ao Senhor, ao reino de Deus, se não nascer de novo. Nós vamos falar sobre esse versículo mais à frente. Deixa eles pensando o que eles entendem sobre o versículo, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, né? Então vamos à nossa lição, ao nosso texto. Nós falamos aí que o Senhor cumpre as suas promessas e Ele enviou o Salvador prometido, nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus, o Filho único, né? Unigênito de Deus, que tomou a forma de homem, deixou a sua glória e sua majestade por amor a nós. Essa lição é muito importante, meus irmãos. Essas lições são muito importantes porque a principal mensagem, né, que nós temos aí, o Evangelho, a mensagem que nós anunciamos para as pessoas, a principal mensagem é de que o Senhor nos ama tanto que enviou o seu Filho único para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Então a salvação foi nos ofertada de graça. O Senhor nos amou, nos alcançou e nos entregou tudo por amor, né? E nós precisamos, então, o que nós vamos fazer com esse amor? O que nós vamos fazer com esse presente que recebemos? Vamos aceitar? Vamos aí caminhar de uma maneira diferente com esse presente ou vamos rejeitar? Que os nossos alunos escolham aí esse presente, que eles escolham, então, o Filho de Deus, escolham a Jesus, porque Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Jesus nasceu de uma maneira simples, apesar da sua glória, nós falamos na aula passada. O Natal está se aproximando, então as crianças estão com esse tema aí bem recorrente. Em casa, se não, você pode reforçar. Jesus nasceu na manjedoura, lá num lugar, não era um lugar próprio, não era um hospital. Naquela época nem tinha, né, hospitais, mas assim, não tinha um lugar próprio, nem na hospedaria, não tinha um lugar para eles poderem ficar. Então nasceu ali, no meio dos animais, ali na manjedoura. Nasceu de uma maneira simples, mas nosso Deus é o Rei glorioso, o Rei majestoso, e nós não podemos nos esquecer disso, né? O Senhor, de uma forma simples, nos ensina tantas coisas. Não precisa, não é o exterior, né? Não é onde a gente mora, não é as coisas que nós temos que dizem que nós somos, não é verdade? E Jesus, o unigênito do Pai, o nosso presente mais precioso, nasceu num lugar tão humilde. Muitos não acreditaram por isso também, né? Não, mas esse homem aí, esse filho de carpinteiro, esse homem é o Filho de Deus, o prometido? É esse aí? Não é? Muitos desdenham, né? Muitos não acreditaram, não valorizaram, mas ele sim era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que vive eternamente, que veio aqui tomar forma de homem, mas não teve pecado e nos alcançou aí o presente da salvação. Então Jesus nasceu e cresceu, ele amava a palavra de Deus. Tem aquele episódio, você pode falar com as crianças, de quando os pais estavam indo, né, indo embora, voltando para suas cidades, e Jesus ficou no templo. Eles tiveram que voltar todo o caminho da estrada para encontrar Jesus lá dentro do templo, preocupados. E Jesus sempre, né, Filho de Deus, foi encontrado amando a palavra do Senhor, encontrado ali dentro desse ambiente. Nós também temos que ter alegria, gozo de estar na presença do Senhor, estar congregando, estar disponível para ouvir a palavra de Deus, né, na igreja, com os nossos irmãos. Jesus cresceu e começou a anunciar o reino de Deus. Ele já adulto, aos seus 30 anos, Jesus começou seu ministério operando grandes milagres e prodígios. Por onde ele passava, ele ia ensinando, a multidão seguia, grandes coisas o Senhor fez. Mas o nosso foco aqui antes é falar um pouco sobre o profeta João Batista, o precursor de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi prometido e aí teve aquele encontro de Maria e Isabel
e pelo Espírito Santo a criança pulou em seu ventre, reconheceu. E João Batista veio anunciando as boas novas, ele veio falando clamando o povo para que se arrependesse, né? Que ele batizava com água, mas viria um que batizaria com fogo. E então ele estava anunciando Jesus. Ele começou seu ministério e anunciava a vinda de Jesus. E falava sempre: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Nós já falamos com as crianças sobre pecado nas primeiras lições, mas reforce: pecado é errar o alvo, é tomarmos decisões que desagradam ao nosso Deus, a lei de Deus, os princípios da palavra de Deus. Então, o pecado é tudo, as iniquidades, tudo que nos afasta da presença do Senhor. Nós não podemos ter, então, nenhum pecado de estimação, não podemos estar apegados a nada que nos impeça de seguir a Jesus, né? Vamos nos arrepender dos pecados, porque o reino do céu está perto. Está perto. E hoje está mais perto ainda, meus irmãos, o reino dos céus. Jesus breve voltará para nos buscar, nós precisamos estar prontos. Então, que as crianças entendam desde novas que nós precisamos levar as nossas vidas à presença do Senhor. Nós precisamos apresentar, nos quebrantar na presença de Deus, pedir a misericórdia dele sobre as nossas vidas, que ele perdoe os nossos pecados, que ele nos dê também discernimento, abra os nossos olhos espirituais, porque muitas vezes nós estamos cegos, né? Sobre as coisas erradas que fazemos. Então vamos pedir aí a direção do Senhor para que a gente não tenha nada, nenhum impedimento, nenhuma mancha que nos impeça de estar na presença do Senhor e de alcançar a nossa salvação e para a eternidade com o nosso Deus. João Batista era um profeta muito especial, nós temos aí o recurso visual da nossa lição. Ele pregava: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo. E aí ele anunciava, era um homem simples, ele usava roupa feita de pelo de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos e mel do mato. Esse era João Batista. Às vezes as pessoas podiam não dar nada, né? Mas ele estava anunciando uma grande verdade. Então não é o status, não é uma pessoa que parece ser eloquente. Às vezes na simplicidade as pessoas nos ensinam grandes verdades. Vamos nos atentar aí aos bons conselhos, né? E aí João Batista estava aí anunciando que viria Jesus. Ele batizava com água, mas Jesus batizaria com fogo. E aí ele estava aí cumprindo também o seu ministério. Todos nós fomos chamados para anunciar a mensagem de Jesus, né? Ele anunciava a vinda, nós vamos aí anunciar todo o evangelho, vamos anunciar que o nosso Senhor breve voltará para nos buscar, falar do amor de Deus. Todos nós temos que ser servos, nos colocar na posição e falar do nosso Deus, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, seja onde quer que nós estejamos, né? Às vezes até não precisa nem falar, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso comportamento, nós já declaramos a quem nós servimos. João Batista estava cumprindo a sua missão. Vamos, meus irmãos, professores e professoras, cumprir a nossa missão como ensinadores, vamos aí cumprir nossa missão como professores na EBD, vamos honrar o nosso Deus, vamos ensinar as crianças e contribuir, né? Porque a seara é grande e muitas vezes são poucos os ceifeiros. Os ceifeiros são poucos, realmente, né? A palavra do Senhor já nos diz. João era um homem simples que anunciava uma grande verdade, uma verdade poderosa. E aí ele ficava em todos os lugares em volta do Jordão. Muitos iam lá para ouvir. E aí as pessoas viam a mensagem e aí eles eram quebrantados, né? Eles confessavam seus pecados e o João batizava eles no Rio Jordão. Ele batizava as pessoas. Para falar então sobre batismo, eu trouxe aqui uma pequena adereço, né? Um enfeite para nós usarmos com as nossas crianças. Eu trouxe aqui, você pode fazer com um copo, você pode fazer com uma vasilha maior, mas eu peguei aqui mesmo uma lata de margarina, cobri com TNT azul para representar a água e uma pessoinha. E aí a pessoa, eu furei aqui embaixo, né? Furei aqui para poder passar o palito de churrasco e colei, fiz o bonequinho dos dois lados, ó. Dos dois lados, no bonequinho, a mesma imagem, e colei o palito dentro. E aí a gente puxa só para demonstrar o batismo, né? O batismo nas águas. E aí você pergunta para sua classe, quem aqui já viu um batismo? Talvez as crianças que já cresceram na igreja já tenham visto algum batismo, ou uma pessoa nova convertida ainda não. E aí eles podem contar as experiências, deixem eles falarem também, é o momento deles interagirem
contar, é assim que acontece, aí a pessoa vai lá, veste a bata, em outras igrejas não, né, não usa bata, mas aí vai lá, aí tem gente que batiza no rio, ou tem gente que no lago, ou na piscina mesmo, até na caixa d'água tem pessoas que são batizadas, né? O que importa é o simbolismo, né? O ato de nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Então nós temos aí a pessoa, o velho homem, que entra e a nova pessoa que sai. Nós morremos para o mundo, morremos para a nossa antiga vida e nós vivemos agora para a nossa vida em Cristo Jesus. E passa para eles irem fazendo também, para eles verem, é bem legal. Já fiz essa dinâmica também contando, só que com outro princípio, né? Contando a história dos 7 mergulhos no Jordão, Naamã, mas aí nós podemos usar aqui também para representar o batismo, né? O batismo que João fazia. As pessoas iam lá no Rio Jordão e ele batizava essas pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Muitas pessoas olhavam o que João Batista fazia, né? E aí, o que nós vamos falar sobre o batismo? Que a pessoa desce, fecha os olhos, morre para a vida antiga dela e nasce de uma maneira diferente. Eu trouxe aqui uma folha de papel para facilitar eles compreenderem bem. Cadê? Tá aqui. Para dizer que nas nossas vidas nós temos aí uma folha em branco. Nós vamos fazer escolhas, e muitas vezes escolhas que nos afastam de Deus. Pela nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós vamos aí pecar e desagradar a Deus ao longo da nossa vida. E aí você pode fazer essa dinâmica, entregar folhas para eles ou você mesmo fazer para mostrar. Que nós vamos fazendo as nossas escolhas. E aí a nossa vida fica toda assim, ó. Fica toda marcada a nossa vida fica. Pelas nossas escolhas, muitas vezes ruins, pela maldade, pelo pecado, da natureza humana, né? Mesmo sendo criança, a criança também peca, tá? Criança peca e criança também precisa de Jesus. Ainda mais nós tem a fase da inocência, né? Das crianças que não têm consciência, os bebezinhos, que ainda não têm a racionalidade, não sabem o que estão fazendo muitas vezes, não tem esse intelecto de decidir escolher Jesus, né? Mas a nossa classe já tem a compreensão, sim, e eles também fazem escolhas e muitas vezes podem escolher coisas ruins. Então, nós fazemos nossas escolhas e estamos aí com o pecado, com a nossa vida toda marcada e manchada. E o novo nascimento é Jesus nos dando uma nova folha, uma nova página para nós escrevermos a nossa nova história. Por que nós batizamos? Nós batizamos porque nós cremos. É uma declaração pública que nós fazemos de que nós vamos deixar de viver da nossa maneira, nós vamos deixar as nossas velhas práticas que não agradavam a Deus e vamos escolher agora viver uma nova vida com Cristo. Cristo Jesus, com o nosso Salvador. Então, quando nós saímos, levantamos das águas, nós mostramos para as pessoas ao redor que nós tomamos a decisão de viver para Jesus, que nós não somos mais como nós éramos, manchados, as nossas ações ruins, nós não queremos mais, nós escolhemos agora escrever uma nova história com Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Esse é o princípio do novo nascimento. É morrer para as atitudes erradas e nascer para uma nova vida que agrada ao nosso Deus. Pergunte, vocês têm vontade de se batizar? Vocês já escolheram por Jesus? Em algum momento da vida de vocês, se ainda não fizeram, vocês vão precisar escolher seguir Jesus ou não. Então, ore, peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos, que Ele te direcione e escolha seguir a Jesus, porque é o nosso presente mais valioso para que alcançarmos a salvação, né? Aqueles que não escolherem seguir a Jesus, escolherão então as trevas, né? Terão aí o castigo, a morte eterna. E com Cristo nós temos aí a vida eterna com Deus, uma vida de bênção, né? Uma vida de gozo, de felicidade na presença do Senhor Jesus. Então fale com eles aí sobre o batismo. Nós temos aquele hino também, outra sugestão, 477, o número, se eu não me engano, que é muito cantado no dia, né, do batismo. 477? Não, eu errei o número. 447. 447, que vai falar, nasceste de novo. Anda já com Deus? Pertences ao povo que vai para os céus? Quem não segue a Jesus não vai para o céu, não. Jesus é único. Somente por meio dele nós podemos alcançar a vida eterna. Tens a lei escrita no teu coração? Já guardou a palavra no seu coração? Em ti já habita a plena salvação?
Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito. Não demores, vem, decida por Jesus. No portal da vida, Cristo o acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Jesus. Vamos escolher a Jesus. Fale. Eles podem fazer perguntas, né? Sempre aberto o diálogo sobre... Podem falar sobre os caminhos. Então só quem segue a Jesus de fato. Só quem segue a Jesus pode alcançar a vida eterna com Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. E quem não crê e não escolher seguir a Jesus será condenado. E nós precisamos então tomar essa decisão. Eles precisam tomar essa decisão na vida deles. E aí tinham muitas pessoas que viam João Batista batizando, tinha muitas pessoas sinceras que realmente se batizavam, se arrependiam, e muitos judeus, muitas pessoas que estavam ao redor também, que observavam, mas não se agradavam, né? Muitas pessoas, judeus, a gente pensa assim, o povo de Deus, meu Deus, os fariseus, eles estão seguindo a Jesus, mas a nossa aparência, ela não é tudo, né? Não é o que a gente quer mostrar, o bom comportamento que nós queremos mostrar que importa. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que tem dentro de nós, quais são as raízes, quais são as nossas verdadeiras intenções. Eu até grifei aqui. O Senhor conhece a intenção do nosso coração, o Senhor tudo vê, nós não podemos esconder nada de Deus. Então, às vezes as crianças falam, tia, mas eu faço tudo certo. Mas eu falo, peça para que eles orem e clamem ao Senhor para que eles possam ver, né? Sondar o seu próprio coração, quais são as verdadeiras intenções. Às vezes a gente acha que está fazendo um gesto de bondade, mas a gente está fazendo só para se aparecer. Às vezes a generosidade é só para se aparecer. Às vezes a gente quer aparentar ser uma boa pessoa, mas o Senhor de fato sabe como que está o nosso coração, né? Sabe quais são as nossas verdadeiras intenções. E aí, o João Batista, ele foi muito usado pelo Senhor para denunciar o pecado do povo, do rei. E ele também para os fariseus falou muitas vezes, ninhada de cobras venenosas. Ele anunciava e falava mesmo. Quem disse que vocês escaparão do castigo de Deus? Quem disse que vocês serão livres do castigo? Tudo que nós semeamos, tudo que nós fazemos, nós vamos colher, meus irmãos. E João Batista ele anunciava, vamos aí nos arrepender, não vamos ser aí inimigos de Deus, não vamos escolher a maldade. Ele anunciava, e palavras fortes, ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vão escapar? Ninguém escapará das mãos do Senhor. O Senhor é misericordioso, bondoso para conosco. Ele é longânimo para conosco. Nós temos aí muita chance de nos arrependermos, muitas oportunidades. Não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. A gente não sabe, né, quando vai se findar a nossa vida. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque nós não sabemos do futuro. Vamos buscar caminhar, seguir os passos de Jesus. E aí ele falava mesmo com autoridade, denunciava o pecado. Fale com a sua classe sobre isso. Como que estão as intenções do seu coração? Será que você está mesmo agradando ao Senhor? Será que aqui na classe a gente pergunta se você lê a Bíblia e você diz que sim, mas na verdade você não lê? Está mentindo? Você fala que ora, mas na verdade não tem uma vida de oração? Não ora quando vai dormir, quando acorda, não ora agradecendo pelo alimento? Então a nossa vida tem que ser verdadeira, honesta, sincera diante de Deus. A gente não pode achar e ficar achando que vamos esconder as coisas de Deus, porque de Deus nós nada podemos escolher. O castigo, o juízo de Deus virá sobre todos nós. E Ele vai ali ver as nossas obras. Porque se nós aceitamos a Jesus, nós temos que demonstrar com a nossa decisão, com as nossas boas ações, que nós escolhemos a Jesus. O nosso comportamento deve mostrar que nós escolhemos a Jesus. Aquele que nós aceitamos, né, a Jesus, nós cremos pela fé, né, um ato de fé. Mas as nossas obras vão mostrar o resultado da nossa fé, né? A fé sem obras, ela é morta. Então tem que caminhar lado a lado isso aí. Crer, decidir por Jesus e também ter as boas obras. Nosso comportamento deve demonstrar a quem nós servimos. Nós não podemos zombar do nosso Deus. De Deus, não se deixe escarnecer, né? Ele tudo sabe, Ele tudo vê. João estava aí anunciando que Jesus Cristo viria. Eu batizo com água para mostrar a vocês que devem se arrepender de seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí João Batista estava falando de Jesus. E no momento oportuno ali no seu ministério, Jesus chegou ali naquele lugar. Glória a Deus. Para se cumprir a palavra do nosso Senhor, Jesus também queria se batizar
mostrar, né? Jesus é perfeito, ele não tinha pecado, mas ele mostrar a necessidade do novo nascimento, de demonstrar diante de todos, né? A quem você escolhia servir. Então, quando João Batista viu Jesus, falou: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Como assim, Jesus? Eu vou batizá-lo? Eu que preciso ser batizado. Mas Jesus explicou que era importante, pois assim o próprio Filho de Deus, Todo-Poderoso, estava nos dando exemplo, mostrando a importância do batismo. E é assim. João concordou e batizou Jesus. O céu se abriu. Olha que lindo. Jesus é maravilhoso. O céu se abriu. Imagina Deus em toda a sua glória. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito Santo de Deus descer. E em forma de pomba, eu trouxe aqui uma figura, você também pode imprimir, colocar num palito, imagens para demonstrar e mostrar para a sua classe. E aí desceu em forma de pomba, pousou sobre Jesus, aquela pomba. Imagina, as pessoas que estavam ao redor vendo aquilo, João Batista, meu Deus, eu estou batizando o Deus, Jesus prometido, o nosso Messias, o nosso Salvador. Imagina como ele se sentiu. Nossa, que maravilha, que grandioso, não dá nem para expressar como foi esse momento. E aí uma voz do céu disse: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Olha a confirmação de que ele era o Messias prometido. Ele é o meu filho amado, Jesus, o filho amado de Deus, que dá muita alegria, cumprindo ali a promessa e cumprindo o seu chamado na terra. Ele estava aí fazendo grandes coisas em nosso meio. A pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre ele naquele momento. Foi lindo, foi glorioso. Você consegue imaginar? Pergunta para sua classe: imagina como que seria isso? Você ouvir uma voz do céu que diz isso? Uma pomba pousar, né, sobre ele. É lindo demais, é glorioso. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele é grandioso demais e tem muitas cenas, muitas histórias da Bíblia que muitas vezes a gente não consegue nem imaginar como que foi. Mas com certeza foi tremendo. E isso é o nosso Deus, é um pouco do que o nosso Deus pode fazer. Temos também na nossa Explorando a Bíblia uma parte que vai falar sobre Nicodemos, um líder dos judeus, que uma noite foi visitar Jesus e, curioso para saber sobre o reino de Deus, disse: nós sabemos que o Senhor é de fato, né, enviado por Deus, porque ninguém pode fazer esse tanto de coisa que o Senhor faz e não ser enviado por Deus, se não estiver com Deus. E aí Jesus disse o nosso versículo: eu afirmo ao Senhor que Jesus disse, eu afirmo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então essa é a oportunidade de falar com a sua classe. Nicodemos vai questionar: mas como assim nascer de novo? Eu já sou velho, como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Será que isso é possível? Pergunta para as crianças: isso é possível, gente? A gente nascer 2 vezes? Voltar para a barriga da nossa mãe e sair de novo? E aí a gente vai explicar, né? Então o que o Senhor quis dizer com nascer de novo? Porque não é possível sair 2 vezes, né? Da barriga da nossa mãe. E aí Jesus também explicou que nascer da água e do Espírito para nos tornarmos filhos de Deus. Nós nascermos de novo significa que nós escolhemos viver agora de uma maneira diferente, viver para Jesus. Nós abdicamos da nossa vida vivendo conforme a carne e escolhemos seguir a Jesus, fazer o que agrada ao nosso Deus. Isso é nascer de novo, né? Mais do que, porque no batismo, não se engane, às vezes você acha que vai batizar e tudo vai ser diferente. Não, você vai ter que mostrar com o seu comportamento. Ali é só uma decisão pública. Eu coloquei o garotinho aqui, a pessoinha, ele desceu as águas do batismo, mas voltou, o rostinho dele é o mesmo, né? A carinha dele é a mesma e pode pensar que nada mudou, mas ele declarou diante de Deus e dos homens que ele decidiu por Jesus. Então não é a carinha agora e aquela atitude pública que vai demonstrar quem ele é, não. Agora é o comportamento, as escolhas, a nova vida dele que vai mostrar se ele de fato nasceu de novo, né? Nós devemos nos batizar e ter uma mudança de comportamento e assim nascer de novo. O reino de Deus, só quem nasceu de novo, escolheu crer no Senhor Jesus e viver para Jesus, viver conforme a palavra do Senhor, pode ver o reino de Deus. Somente quem aceita Jesus, aquele que crê e for batizado, será salvo. Muitos, vão aceitar, infelizmente, não terão oportunidade, ou então por escolha, por negligência, por ficar postergando o chamado de Jesus, vão aceitar, só ali no leito de morte e vão se render ao Senhor. E não vão ter, o prazer de poder servir ao Jesus aqui em vida, nessa terra. Mas mesmo que não seja batizado, crendo no Senhor Jesus, tomando a decisão da sua vida, será salvo. Mas nós desejamos, ainda novos,
podermos nos batizar, tomar essa decisão pública e servir a Jesus e um dia morar com o Senhor na glória, né? Ele tem moradas preparadas para todos nós no céu de luz. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver como vai ser lá se não escolher a Jesus. O destino daqueles que não seguem a Jesus é o inferno, é o castigo, é as trevas, né? É a morte eterna, é tristeza, é choro, ranger de dentes, o lago de fogo. Então, para poder ver, desfrutar da comunhão, da presença de Deus, Jesus vai ser o nosso sol, a nossa luz. Com Jesus nós vamos louvar, nós vamos glorificar, nós não sentiremos dor, não teremos tristeza, não teremos dificuldade. Com Jesus é bênção, meus irmãos. Vamos focar bastante nisso com os nossos alunos. Todos precisamos nascer de novo. Todos precisamos abdicar dos velhos hábitos, das coisas que não agradam a Deus e escolher seguir a Jesus. Eu tenho também uma dinâmica que nós podemos fazer, já encerrando a nossa pré-aula aqui, uma dinâmica dos balões. Você entrega balões para eles, ou pode ser alguns também, não precisa ser todos, eu não sei o tamanho da sua classe, da sua realidade, mas a ideia é para falar que todos nós somos cheios de alguma coisa, né? Quando Jesus não mora nas nossas vidas, quando Jesus não está na nossa vida, nós abrimos espaço para outras coisas, não é verdade? Mas todos nós somos cheios de alguma coisa. E aí você vai falando coisas que muitas vezes nós nos enchemos, pecados que nós vamos nos enchendo, que vão estragando a nossa vida. E aí você vai falando, por exemplo, a mentira, aí eles dão um assopro bem forte. A mentira, discórdia, o ódio. Aí vai falando rancor, a idolatria, e vai falando dos pecados, né? Então a vida de todos nós é cheia de alguma maneira, de alguma coisa. E a palavra de Deus diz que nós precisamos nascer de novo. Então nós precisamos, vai fazer um barulhinho agora. Nós precisamos, aí quando o balão dele estiver bem cheio de coisas, você fala que nós precisamos nos esvaziar de tudo. E aí com Jesus nós vamos preencher a nossa vida de boas ações, de uma nova mentalidade. Nós vamos falar a verdade. Aí enche de novo. Falar a verdade. Nós vamos agir com bondade, generosidade. Nós vamos adorar a Deus, glorificar o seu nome, né? Então essa é a ideia. Aí a ideia também é ser divertido, né? Porque eles vão encher o balão cheio de coisas, de pecados ou de situações. Você pode fazer com situações também, que de uma vida de uma pessoa que não tem a Jesus, porque é o que está preenchendo a vida dela. Às vezes as coisas, os lazeres, as propostas dessa vida estão enchendo a vida daquela pessoa e elas precisam abrir mão, elas não podem trancar, elas têm que abrir mão. Aí vai fazer barulho, os balões todos murchando. E aí eles vão rir bastante, se eles descontraírem lá. E agora nós vamos encher. Nós decidimos esvaziar das nossas vontades, da maneira que a gente vivia. E agora a gente vai viver de uma nova maneira com Jesus, falando a verdade, adorando a Deus, frequentando a igreja. E eles enchem e pode levar o balão para casa. Essa é uma dinâmica. E mais uma dinâmica muito conhecida, eu não trouxe aqui, mas os irmãos podem fazer, eu vou explicar rapidamente. É com uma vasilha, você coloca água e orégano, né? E aí a gente vai falar sobre o pecado, né? Que o pecado da nossa vida. E aí, quando nós escolhemos a Jesus, você vai pegar o detergente, passar, pode ser no dedo é melhor, passar detergente todinho no dedo, e aí naquele orégano você vai colocar orégano dentro d'água, ele vai estar boiando, você vai colocar o seu dedo do detergente, e aí vai afastar o orégano, né? Vai se afastar do detergente, vai se afastar. Assim também, quando nós escolhemos a Jesus, nós começamos a caminhar em santificação, né? Nós vamos nos vestindo da armadura de Deus, nós vamos nos tornando mais santos, nós mudamos a nossa maneira de viver, o nosso proceder, e aí nós nos afastamos. Onde nós chegamos, nós vamos procurar fazer o que é certo, beber da água limpa, a água da palavra de Deus, né? Jesus tem a água da vida para nós. E aí vamos nos afastar do pecado, nós vamos estar longe do pecado e vamos, então, estar limpos sem nenhuma sujeira. Também é uma dinâmica que você pode fazer com a sua turma. E é isso, meus irmãos. Nós precisamos, não só de boca para fora, não só com a decisão de descer as águas do batismo, mas todos os dias mostrar e decidir com o nosso comportamento seguir a Jesus. Que eles entendam isso. Jesus tudo vê. O nosso Deus tudo vê. Ele prometeu e ele cumpriu a sua palavra.
E nós precisamos também decidir por Jesus para termos a vida eterna com Deus e precisamos, então, tomar a decisão de descer as águas do batismo, de viver para Jesus e honrar Jesus com as nossas ações, com o nosso comportamento. Tudo o que fizermos, que seja para a glória de Deus. Que ele seja um exemplo na escola, que ele seja um exemplo na igreja, de alegria de estar adorando ao Senhor, de comportamento, no meio da vizinhança. É tão bom quando as pessoas dão um bom testemunho, né? Fala que aquela pessoa é diferente, nós vemos um brilho diferente. Nós temos a Jesus, nós não podemos ser como os outros, né? Não é questão de ser melhor ou superiores, não estou falando de orgulho, estou falando de demonstrarmos que nós somos diferentes porque nós temos a Jesus. Nós não vivemos segundo as nossas vontades, mas vivemos para agradar a Deus. E aquele que agrada a Deus brilha, né? Brilha e mostra para o mundo o que é a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher agir com bondade, escolher agir com amor, com mansidão, com temperança, né? Demonstrar aí o fruto do Espírito, com todas as virtudes dele. Todos que aceitam a salvação em Jesus ganham uma nova vida. Deus tem uma nova vida para mim e para você. Deus tem uma nova vida para cada um dos alunos da classe. Ore por eles. Fala que Deus não desistiu deles. Nós temos falhas, nós temos pecados, mas o Senhor pode nos redimir de todo pecado. Assim como João Batista declarava, escolham a Jesus, se arrependam dos seus pecados, né? Ele falava, se arrependam dos pecados porque é chegado o tempo. Vamos nos arrepender. Jesus vê o coração humilde, o coração sincero e ele responde, ele escuta. E nós podemos então ter uma nova vida, uma nova página em branco, uma nova folha para escrever uma nova história com Jesus. Uma nova história Deus tem para as nossas vidas, né? Também tem a canção de Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo o Senhor tem para as nossas vidas. Deus não desiste de nós. Vamos viver então? Vamos fazer então esse desafio para eles? Termine a aula dizendo assim, então vamos fazer um desafio de viver e honrar o Senhor com o nosso comportamento? Vamos essa semana buscar sermos melhores? Vamos orar agora, pedindo para que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados e que Ele nos ajude todos os dias, que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos direcione quanto às nossas ações. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar poderosamente e as crianças vão ouvir a voz de Deus, porque Deus fala com as crianças, Deus fala com os nossos alunos e eles podem aí melhorar e muito o comportamento. Se há algo que precisa melhorar, Deus pode trabalhar. E se eles se arrependerem verdadeiramente, Deus tem aí uma nova página, uma nova vida, uma nova história para cada um deles e para cada um de nós, né? Ainda hoje, todos os dias nós precisamos do nosso Senhor. Precisamos do seu perdão, da sua misericórdia. Vamos buscar caminhar e agir como quem serve a um Deus. Nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos. Vamos, então, buscar agir da melhor maneira. Nós somos embaixadores de um reino, nós estamos representando um reino e um rei. Então, vamos agradá-lo, vamos buscar o nosso melhor sempre, em nome de Jesus. Essas são as ideias de louvores, de dinâmica, e que Deus abençoe você, a sua classe. É muito bom estarmos cooperando aqui, meus irmãos. Se ajudou, se contribuiu aí na sua preparação da aula, se tem alguma sugestão, deixe aí o seu comentário e vamos nos ajudar, nos apoiar. Deixe o seu like, acompanhe o nosso canal, nós temos aí vídeo de outras classes, de todas as classes da EBD, né? E eu tenho certeza que vai te abençoar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.